Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação da semana, dando aí continuidade aos debates, às conversas, às discussões. E vamos aí tratar de um tema super importante, né? E bastante relevante, que é a respeito aí da última greve aí da educação no município de São Paulo, da qual mesa de debates, né, foi cobrir, né, através do Ulisses, e vamos, né, fazer o balanço, né, da greve, né, falar um pouco aí quais eram as reivindicações e, né, também falar qual que é o quadro, né, do, né, da educação na cidade de São Paulo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Norma, né, que é ela que é do Cinesp e vai tratar aí desse tema, né, presidente do Cinesp. Então, Norma, antes da gente começar, por favor, fala um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme, boa tarde a todas e todos, né? Meu nome é Norma, eu sou presidente do Cinesp, o Sindicato Especialista de Educação no município de São Paulo, um sindicato que tem mais de 30 anos e que sempre foi aguerrido na luta, né, por educação de qualidade, né, que é o que a gente tem reafirmado sempre e que a nossa luta é uma luta corporativa, mas sempre visando a uma educação pública de qualidade, é o que nós acreditamos. Norma, para a gente começar, né, a nossa conversa, primeiramente, conta aí para a gente o que levou a educação da cidade de São Paulo a entrar em greve no último período. Nós, no município de São Paulo, nós temos uma carreira que ela é uma carreira muito sólida. Ela foi construída em 92 com a então prefeita Luísa Erundina. E nessa época nós tivemos dois secretários de educação, um deles foi o Paulo Freire e o outro foi o Mário Sérgio Cortella, né? E uma das propostas da prefeitura em 92 era fazer o Estatuto do Magistério Municipal e ali consolidou uma carreira que, se não me falha a minha memória, foi a primeira vez que teve uma jornada de professores onde veio o horário de estudo. Foi incluído para os professores horário de estudo. Luta essa que o Cinesp continua fazendo para que o horário de estudo dos gestores também aconteça de uma forma que eles possam se qualificar a cada dia e a cada tempo. E nessa carreira, desde que esse governo entrou, o governo do prefeito que está hoje, ele tem feito que é um plano de governo, né, desta prefeitura, de destruir essa carreira. Então, a nossa carreira, nós temos progressão, né, evoluções funcionais, temos quinquênios, temos sexta parte, algo que, conforme vai passando os anos que você se efetiva, você vai tendo aumentos de salários substanciais. E um dos ataques desse prefeito, desde que começou esse governo, foi querer trazer para a categoria, para o magistério, o subsídio. O subsídio é a destruição da carreira. Então, um primeiro ponto que nós temos trabalhado muito é a questão que nós não aceitamos o subsídio. A segunda questão que esse governo tem colocado, abonos complementares. Só que são abonos complementares que não têm incorporação no salário, nem de forma parcelada, nem de forma integral, e isso começa também fazer com que as carreiras, o inicial tenha um valor, o metade da carreira tem outro valor, e quando você chega no final da carreira, na hora que você vê isso, você está ganhando um percentual a menor, né? Porque não tem a incorporação. E outra coisa também que nós colocamos na nossa pauta de reivindicação, as condições de trabalho. Existe um adoecimento muito grande da nossa rede. Precisamos trabalhar com políticas públicas que dê condições para que todos os servidores possam
fazer seus tratamentos adequados para que eles não venham se afastar dos ambientes de trabalho. E um outro ponto também que nós colocamos é a questão da inclusão. Muitas crianças, e nós aqui acreditamos na inclusão, nós temos certeza absoluta que todas as crianças têm que ter o direito e o acesso à educação e uma educação de qualidade. Então, nós temos problemas com a inclusão porque falta muitas pessoas, né? Falta apoio, falta condições materiais. Então, nós também estamos nessa luta para que a inclusão nas escolas municipais elas aconteça de fato em toda a etapa da educação que a Prefeitura de São Paulo ela é responsável. E nós temos percebido que isso não tem ocorrido. As crianças vão para as unidades educacionais, precisam de tratamento, precisa de mais pessoas ali para apoiar o professor, para que elas possam ter um desenvolvimento adequado, e isso não está acontecendo. Entendi, Norma. E, Norma, quando você fala aí que tem várias reivindicações, várias demandas, significa que a situação da educação na cidade de São Paulo está se precarizando, né? Isso é o nosso medo, né? Porque nós temos uma educação, um projeto de educação da cidade de São Paulo, um projeto muito interessante, que ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser, né, melhor desenvolvido. E o que nós temos percebido nesses últimos anos, principalmente com o governo que não tem nenhum apreço pelos serviços públicos e nem pelos servidores públicos que fazem com que os serviços da prefeitura consiga chegar em todos os bairros, em locais que eu falo que até o prefeito desconhece, isso é muito preocupante. Por quê? Quando você começa a ter muito essa política que tem falta de material humano, falta de material pedagógico, onde você não faz as contratações adequada pelo crescimento que está tendo a rede. Eu vou dar um exemplo que está no próprio portal da prefeitura. O Cinesp, todos os anos, a gente faz uma pesquisa qualificada que chama-se o Retrato da Rede. Então, nós vamos para as 13 regiões da cidade de São Paulo, nas 13 DREs, conversamos com os filiados e ali a gente faz, depois dessa conversa, a gente faz um documento que chama Retrato da Rede. E muitas coisas que se coloca nesse retrato mostra a precarização do trabalho que está acontecendo. Ano a ano, esse trabalho está sendo precarizado na educação. E uma das coisas que me chamou muita atenção esse ano, na questão do Retrato da Rede, de 2023, que 2024 nós vamos fazer agora no segundo semestre, em 2023, que é um dado da própria prefeitura, que em 2016 você tinha 950 mil crianças para mais de 60 mil servidores da educação, né? Agora você tem 1.150.000 crianças aproximadamente, dados de 23, para um pouco mais de 40 mil crianças, 40 mil profissionais de educação. O que isso quer dizer? A prefeitura trabalha com esses dados dos cargos que são efetivos. Então, tem mais de 20 mil funcionários que estão de um regime de precário, né, dentro da educação, que são contratos provisórios, e esses contratos provisórios é um grande problema. Primeiro que nós defendemos serviço público como servidor público, concursado. Segundo, que se você faz um contrato de 1 ano, 2 anos, esse profissional que está nessa unidade educacional, ele acaba não criando vínculo.
Porque mesmo quando há o processo de remoção dos profissionais de educação, do primeiro ano, segundo ano, às vezes que você vai para muito longe da sua residência, mas quando você retorna, você fica ali dentro do seu espaço, dentro da sua comunidade, dentro do seu território, e você vai criando vínculos, e isso é muito importante para a educação, porque a educação, ela também tem uma questão muito forte, que é a questão de vínculo e afetividade, né? Então, assim, quando você faz esses contratos precários de um ano e são contratos que são feitos, né? Essas pessoas não têm direito a um monte de coisas que o servidor efetivo tem. Então, por que não fazer concursos periódicos e realmente você ali conseguir fazer com que a rede seja uma rede autossustentável, né? Mas todas as vezes que você tem falta de professor, ou porque ele está de licença, ou porque tem as aposentadoria, você acaba fazendo esse processo de contratação, e isso é uma precarização da precarização. Norma, durante a greve, né, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores aí de São Paulo apresentou uma proposta, né, que é bem pequena, né, para os professores, né, e para os educadores né, para os trabalhadores da educação. Como que você vê essa proposta que foi apresentada aí durante a greve aí, né, pela Câmara dos Vereadores e pela Prefeitura? Então, eu falo que eu acho muito interessante que a gente vai, quando vai para uma campanha salarial, para uma negociação, né? Então, a primeira questão é que houve reuniões com a Secretaria de Gestão, com a Secretaria Municipal de Educação, teve. Mas isso foi uma negociação? Eu entendo que não. Por quê? Quando nós entregamos a nossa proposta, eles vêm com essa proposta aqui de 2,16% para todo o funcionarismo público, e aí a gente fez alguns questionamentos. E um dos questionamentos é que a educação, ela tem verba vinculada. Então, quais são os cálculos da prefeitura dentro daquilo que cabe à educação para que possa chegar a um aumento salarial? Porque ele não fez o cálculo da verba, nosso entendimento, não há um cálculo aí da verba específica, da verba vinculada da educação para os gastos com a educação. Quando não tem esse estudo, onde esse estudo não é mostrado, mostra-se um estudo de toda a prefeitura, aí você não está considerando a questão da verba vinculada, a gente não sabe como que chegou nesses números. Mas mesmo chegando nesse número, que é um número absurdo, né, 2,16, ele beira a uma forma da prefeitura, que forma que ele olha esse servidor, porque 2,16 ele não cobre nem o período de inflação. E aí eles tiveram um cálculo de inflacionário para dar aumento para os servidores da Câmara Municipal, e aí eu não estou reclamando que eles estão ganhando mais, eu acho que todos têm o direito de ganhar bem e ter o seu trabalho qualificado. Mas de uma contrapartida, dando um valor quase o 50% a menos do valor que ele dá para a Câmara Municipal, para os servidores da Câmara Municipal, ele está desqualificando os outros servidores. Ele está colocando que um servidor tem um valor maior do que o outro servidor. Agora, cadê os cálculos da verba vinculada da educação? E a gente pediu isso, para que possa falar o que tem em caixa. Porque quando você coloca tudo no mesmo, na mesma caixa, parece que é tudo igual, não é. Então, a educação teve essa proposta de incorporação dos 39%, que é o que tem de abono complementar,
Mas a prefeitura, em contrapartida, não mostrou os dados. Cadê os dados da verba vinculada da educação? Qual é o repasse que vem do governo federal, através do Fundeb? E que esse repasse, uma parcela dele, é para ser usado com a valorização dos trabalhadores da educação. Então, assim, a gente está... e eles colocam, os dados estão lá. Mas quando eu questionei também os dados, a quantidade de funcionários que estão ali contratados, a prefeitura questionou. E eu questiono, então, estou questionando os dados que a prefeitura coloca no seu portal de transparência. Será que eu posso confiar naquilo para poder me embasar? E o Norma, né? E perante esse reajuste pequeno, qual que foi a proposta, dos sindicatos, e o sindicato acabou aceitando, né, essa proposta, né, na prática ou não? O Cinesp, junto com a Coeduc, né, que a Coeduc são os sindicatos que são exclusivamente da educação, que é o Cinesp, o Simpem e o CEDI. Então, nós formamos essa Coeduc, né, que é uma coordenação. Nós não aceitamos esse valor e jamais aceitaremos um valor desse. Tanto que no protocolo que ontem nós assinamos com, né, as regras lá do que a gente pediu, uma parte do que a gente não permitiu que tivesse ali valores de aumento salarial, como se nós tivéssemos concordado, porque nós não concordamos. 2,16 é uma desvalorização desse profissional. Eu lembro, sempre eu estava escutando uma história, foi até um jornalista que colocou, que eu achei muito interessante, né? Que nos Estados Unidos, quando você gosta do serviço, você dá uma gorjeta. Ou quando você achou que o serviço não foi muito bom, você não dá nada. Mas quando você não gosta do serviço ali, né, que você teve, você pega e coloca umas moedinhas no prato. Aquilo diz, né, que você não gostou do serviço. Então, o prefeito da cidade de São Paulo, ele jogou umas moedinhas no prato. Ele falou: não gosto do serviço de vocês, eu sou contra o servidor público, então joga essas moedinhas no prato. Porque quando você coloca esse valor de 2,16, ele nem sei se pode dizer que será moedinhas no prato, porque para muitos não serão. Não repõe. Entendi. E, Norma, né? Mas a minha dúvida que fica é o seguinte, né? Por que que a greve acabou, né? Não seria correto, né? Inclusive como forma, né, de conseguir a reivindicação, ter continuado com a greve? Nós, ontem, na nossa deliberação, dentro da nossa Assembleia, foi definido que a greve está suspensa. A gente realmente, se você for ver em termos de questões de números, né, aumento salarial, nós não conseguimos nada. Mas uma coisa nós conseguimos. Nós novamente conseguimos não permitir que a educação do município de São Paulo receba por subsídio. A gente conseguiu manter a nossa carreira. A nossa carreira é algo que nós temos muito orgulho dela, porque é uma carreira que te dá condições de progressões e você terminar essa carreira com um bom salário. Então, quando ontem nós colocamos a suspensão da greve, porque assim, acho que a gente tem que entender, né? Quando a gente está num ano eleitoral, o prefeito vai, eu espero que seja o novo prefeito para 2025, mas tem o prazo que era até dia 8 de abril. Depois você não pode dar nenhum tipo de aumento salarial. Quando encerra esse processo na Câmara Municipal, a gente não tem mais o que fazer porque só tem mais uma semana. E o
presidente da Câmara, junto com a base aliada do prefeito, que é a maioria, que são a maioria, eles não aceitaram os substitutivos da oposição. Eles não levaram o substitutivo da oposição nem para ser discutido. Eles realmente passaram um trator, porque a partir do momento que eles têm a maioria, eles não deram nem ouvidos às reivindicações e os projetos de substitutivo que a oposição tinha. E a gente sabia que esse ano a campanha salarial ela é curta em termos de números, mas a gente continua trabalhando na campanha, né, nas reivindicações de melhores condições de trabalho. A gente conseguiu barrar o subsídio, nós vamos conseguir, já tem uma nova data, né, para mês de abril marcado de reunião com a Secretaria Municipal de Educação para que a gente avance na proposta de melhores condições de trabalho. Então, assim, não tinha como continuar uma greve por causa desse tempo que se esgotou. E a semana que vem, a gente sabe que não só na Câmara Municipal de São Paulo, mas em todos os lugares, a gente sabe que vai ser uma semana muito intensa politicamente, porque vai abrir a janela partidária. Então, pessoas que vão poder mudar de partidos, vão estar ali, a gente sabe que a semana que vem também, né, seria um prejuízo muito grande a gente continuar na greve, sendo que o prazo para o prefeito sancionar e dar aumento salarial por causa do ano eleitoral e dos prazos e dos meses se esgotou. Certo. E, Norma, explica esse negócio aí para o ouvinte, né, principalmente para aquele que não é da educação municipal, o que é esse negócio de subsídio? É assim, quando o subsídio, ele é uma política de governo, então você pega todos os seus ganhos, né? Você faz uma projeção para alguns anos à frente. Então, se você tem quinquênio, biênio, tem até empresa privada, às vezes tem, né? Cada 5% a mais, a cada 5 anos, 2%, 3% a cada 3 anos. E você pega, coloca numa projeção e você dá esse aumento de imediato no início de carreira. Então, você vai pegando em blocos, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3, 4, 4, 5, 5, e você faz uma projeção ali. Dentro dessa projeção, no início, você tem um aumento de salário. E aí, por exemplo, você tem algum ganho de ação judicial, de algo que a prefeitura deixou de cumprir, né? Porque é muito importante entender que só há ganho judicial de um servidor se a prefeitura deixa de cumprir a lei. Se ela deixou de cumprir a lei, você entra na justiça e você tem um ganho. Esse ganho, quando você tem, ele vai direto para o seu padrão. Quando vem o subsídio, tira esse ganho do seu padrão, coloca num subitem lá. Então, você faz ali. Esse ganho que você teve, por exemplo, de uma ação judicial, ele fica congelado, ele não tem aumento. E esse aumento de salário que você tem no começo, ao longo dos anos, ele vai se deteriorando. E você não tem condições de fazer nada que vai fazer com que a sua carreira progrida, porque é como se você iniciasse já no topo. E isso é ruim. Por quê? Vamos pensar na educação. Todo profissional, não só da educação, todo profissional, independente da área que ele atua, uma das coisas que ele tem que fazer muito é se aperfeiçoar. É ele estudar, é ele sempre estar em formação. Quando eles falam que colocar o subsídio para que quem está iniciando seja atrativo para ele começar, mas como que fica esse servidor no meio, no final de carreira?
porque ele não tem mais o que fazer para progredir na carreira. Será que isso também não é um desestímulo? Eu não estou falando que é, porque na educação nós não temos. E a gente tem uma rede extremamente estudiosa, extremamente focada na formação. Mas eu acho que isso também é inverso, porque o subsídio ele dá uma falsa impressão momentânea que você teve um ganho. E depois vai ficando vários anos, então vem esse ano veio 2,16, o ano passado veio 5%. Então, assim, eles vão dando tão pouco que daqui a pouco você percebeu que o seu salário caiu. E que se você não tivesse o regime de subsídio, você teria outros mecanismos também dentro da sua carreira para que você pudesse ganhar um pouco mais. Tanto que muitos de alguns colegas de outros sindicatos que eu tenho conversado, eles colocam que se arrependeram de ter feito, né, ido para a proposta de subsídio, porque a proposta de subsídio ela não é obrigatória, ela é opcional. Muitos que optaram, depois de anos, perceberam que o salário deles estão assim muito aquém do que seria o salário deles se eles continuassem na carreira sem o subsídio. Entendi. E, Norma, uma coisa que eu percebi, né, durante a greve, inclusive foi, né, conversado, né, no mesa de debates, é que a grande imprensa noticiou quase nada, né? Pelo menos né, aqui, né, pelo menos não consegui ver nenhuma informação sobre a greve, né, municipal. Né? O que você pensa sobre esses, né, esse isolamento da grande imprensa em relação à greve, se isso contribuiu, né, na luta ou não, e o que os sindicatos, né, fizeram aí para romper esse isolamento? Então, isso não é uma novidade para nós, né? A grande imprensa, a grande mídia não dá visibilidade à greve. E quando dá visibilidade à greve, é sempre na perspectiva da falta do professor naquele momento, né? Desconsiderando o trabalho do professor como um todo, o trabalho do professor e dos gestores escolares, de toda a equipe da unidade educacional como um todo. Então, quando a grande imprensa, né, a grande mídia, né, ela faz a cobertura, ela faz uma cobertura de uma certa forma culpabilizando porque estamos parados. É muito difícil fazer uma cobertura onde coloca realmente as reais condições da educação no município de São Paulo. A gente sabe também que você furar a bolha da grande imprensa, porque né, quando você está assistindo uma televisão, um jornal, a gente sabe né, que começa a vir os comerciais, né, os Blake, agora são Blakes, não são mais comerciais, né, eu tô velha, que vem os comerciais, tem ali patrocínio, né? Quem é que faz esses patrocínios? Então, eu acho que fazer essa leitura do todo, né, que a gente tem aí, porque quando a gente faz a propaganda de um banco, a gente está fazendo propaganda também do sistema, que muitos desses bancos têm sistemas de educação, e eles colocam que o sistema de educação privado é melhor do que o sistema público. Então, é lógico que se um jornalista vem nos entrevistar, tudo, a gente coloca a nossa fala, né, o nosso posicionamento. Mas é muito difícil você furar a bolha dessa mídia que tem um patrocínio por trás, que a gente sabe. Então, assim, isso nos preocupa? Não, porque a gente entende qual é o papel do sindicato, né? E a gente vai continuar no nosso papel, na nossa luta, nas nossas pautas, né? Que são pautas, sim, corporativas, mas tem muito de pauta social. Eu não tirei nem pauta corporativa, né? Porque valorização do professor, né, tá ligada à valorização da educação como um todo, né? E Norma, né?
né, nesse diálogo aí com a população, né, vocês conseguiram, né, fazer bem, né? Como que a população, principalmente os pais de alunos, receberam a greve? Olha, nós trabalhamos muito com a população, nós fizemos carta aberta, entregamos para a população, os profissionais de educação nas unidades educacionais fizeram esses diálogos, né, e colocou. Quando eu falo que é uma pauta corporativa, porque a gente quer aumento salarial, né, mas eles entenderam que a gente estava lutando por cada menino, cada menina que está ali naquela unidade educacional. Porque se continuar da forma que está a educação e a precarização, a tendência é só piorar, é só piorar. Uma das coisas que a gente colocou é que dentro desse diálogo com a comunidade, né, que não basta apenas trazer reformas de prédio, a gente precisa também, e essas reformas de prédios também a gente está questionando bastante a prefeitura do município de São Paulo. Mas a gente tem que ter investimento em pessoal. Se não houver investimento bruto, investimento muito forte, muito bruto mesmo, em pessoal, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E a gente quer crianças bem alfabetizadas, nós queremos crianças leitoras, crianças que tenham pleno desenvolvimento. E a gente, se continuar com esse baixo investimento no pessoal, a gente não vai conseguir. Entendi. E Norma, né? E qual que é o balanço, né, da greve, né, que vocês têm? E quais são os próximos passos aí da luta? Nós fazemos um balanço positivo, porque você conseguir, é o terceiro ano que nós conseguimos derrubar dentro da prefeitura do município de São Paulo, e eu estou falando de uma prefeitura que o prefeito tem todos os votos na Câmara, né? Ele tem a maioria, ele passa qualquer projeto, né? A gente tem que ter isso esse entendimento, né? E ele, mais um ano, nós conseguimos derrubar o subsídio e nós não e conseguimos manter as nossas carreiras, que isso é muito importante, porque para que você tenha efetivos, para que você tenha o pessoal que entre na carreira, tem que ser uma carreira atrativa, porque senão você não consegue adesão, né? Então, assim, nós conseguimos continuar com a nossa carreira. Nós já temos uma reunião marcada com a Secretaria Municipal de Educação para tratar sobre a questão. Já fizemos uma primeira reunião e já conseguimos uma segunda reunião agora, para o mês de abril, para tratar das condições de trabalho. E tem proposta, né, da gente avançar nisso. E também a gente conseguiu pautar a questão da inclusão. Nós precisamos ter um projeto de inclusão de fato, efetivo, dentro da cidade de São Paulo. Nós também conseguimos um compromisso do secretário municipal de Educação de fazer uma instrução normativa sobre o SP Obras, né? Porque as obras têm chegado nas unidades educacionais, mas ela não conversa com a equipe gestora que sabe o que precisa na unidade. Então, a gente também conseguiu avançar nisso, né? Porque isso é dinheiro público, dinheiro nosso que está ali colocando nas unidades. Então, a gente também avançou nessa tratativa. Nós também avançamos na tratativa sobre as condições de saúde do trabalhador da educação, porque a educação tem as suas especificidades. Então, nós precisamos ter um diálogo com a secretária de gestão, com a secretária municipal de educação, com a secretária de saúde, mais com a superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, para que haja condições desses profissionais terem tratamentos adequados para que ele possa voltar para o ambiente de trabalho, aqueles que estão afastados. Uma outra coisa que a gente também conseguiu
né, nesse momento de greve, foi trabalhar a questão também de rever como que ressignificar o trabalho do profissional que está readaptado por algum problema de saúde, né? Como que você pode ressignificar o trabalho dele, colocar ele em outra função para poder se desenvolver e não ficar muitas vezes mais doente do que ele está. Então a gente conseguiu alguns avanços mas não para por aí, né? Porque a gente quer que esses avanços se consolidem de fato, como mais concurso público, não pode ter um concurso público que demore 3, 4 meses para chamar esse professor, esse gestor, esse coordenador pedagógico. Se há vaga e há o concurso em vigência, por que já não chama esse servidor para poder assumir? Então, nós temos essa preocupação em que a prefeitura tem que ter mais agilidade também para que os quadros nas unidades educacionais fiquem completos. A gente também tem discutir uma questão da segurança, né, escolas seguras. Conseguimos um compromisso que a Secretaria Municipal de Educação vai fazer um monitoramento mais efetivo externo, né, porque a gente não quer que a escola, dentro da escola, não precisa ser monitorada. A escola precisa ser monitorada fora. Os nossos problemas também estão no entorno. Então, a gente conseguiu esse compromisso da Secretaria Municipal de Educação de estar trabalhando com a segurança das unidades educacionais. Então, a gente tem um protocolo, depois, se você quiser, eu te mando esse protocolo também, porque a gente conseguiu avançar, né? Mas nesse protocolo, por exemplo, a gente não colocou que a gente aceitava os 2,16, porque não é uma aceitação, foi imposto pela Prefeitura do município de São Paulo e pelos vereadores da base aliada do prefeito. Última pergunta, Norma, para a gente terminar aqui, né? Eu imagino que o sindicato, né, os sindicatos aí da educação municipal deve estar pensando nas eleições, né? Como que vocês estão enxergando aí o processo eleitoral de outubro? Nós sabemos que vai ser uma eleição muito difícil, né? A gente tem alguns candidatos, né, progressista, de esquerda, mas a gente sabe também que o prefeito tem, né, o que a gente chama da máquina, né? Mas a gente vai trabalhar muito, muito, exaustivamente, porque a gente precisa mudar essa prefeitura. A gente tem que trabalhar para ter prefeitos que tenham apreço pela cidade, apreço pelos equipamentos públicos e apreço pelos servidores e servidoras públicas que estão, como eu falei no início da nossa entrevista, onde o prefeito não está. Porque todos os dias, de segunda a domingo, de domingo a segunda, dependendo do equipamento que você trabalha, por exemplo, a saúde, você está lá de segunda a domingo levando o serviço para a comunidade, né? Então, assim, não dá para a gente continuar com um prefeito que não tem nenhum apreço sobre isso, que faz coligações com pessoas que desrespeitam o processo democrático do país, que desrespeitam a democracia, que tem um discurso ainda, né, muito forte aí, que nossas eleições não são seguras. Então, eu acho que essa discussão a gente tem que estar fazendo e os sindicatos vão estar fazendo essa discussão, sim. O Sinesp, junto com seus conselheiros, junto com seus representantes de locais de trabalho, junto com a categoria, vai estar trazendo essas questões para a pauta. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Norma, né? Gostei aqui do nosso papo, dizer que nós vamos acompanhar todo o desenrolar aí, né, da luta, né, dos professores e também, né, a situação da educação como um todo, né, na cidade de São Paulo, mas não somente na cidade de São Paulo.
e passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite para estar aqui dando essa entrevista. É uma entrevista muito boa, né? Porque é uma entrevista que a gente pôde aí explicitar todos os pontos dessa luta que nós temos na prefeitura e que ela continua, né? E conclamar a todos, né? Aqueles que não são servidores públicos, aqueles que não são da educação, mas que vão ouvir essa entrevista, a verificar quem é que está, né, trabalhando, por que esses vereadores não aceitaram a proposta, porque a Prefeitura de São Paulo é a prefeitura que mais tem dinheiro, avaliar esse comando da cidade de São Paulo que está deixando muito a desejar, né? E eu quero agradecer aqui pelo convite e a todos e todas que vão ver e conseguir interagir nessa entrevista. Então, maravilha. Então, mais uma vez, agradecendo a Norma e também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. E também quem quiser, né, contribuir aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.